Olá pessoal, olá meus queridos alunos. Não estou lhes vendo, então não posso ser falso e dizer que bom revê-los, né? Mas tenho certeza que vocês vão ficar muito contentes com a aula de hoje. Nós vamos dar sequência à aula de botânica. Eu vou tentar passar todo o meu conhecimento e informação para vocês, mas lembrem-se, vocês têm que estudar, vocês têm que fixar o conteúdo, vocês têm que rever, vocês têm que pegar esse conceito e ir lá fazê-lo experimentalmente, né? Vivenciar aula experimental, aula de campo, né? Isso é fácil. Pegar um alimento, pegar uma semente, pegar uma batata, pegar uma mandioca, né? Pegar uma melancia, pegar uma fruta, né? Pegar um animal, vamos olhar aqui o que o professor falou hoje na aula, tá? E assim a gente fixa conteúdo, tá bom? Então vamos lá para a nossa 35ª aula sobre botânica. Vamos falar sobre a anatomia da raiz. Nós falamos sobre os tipos de raiz, né? Raízes que têm características aéreas, que têm características terrestres, que têm características aquáticas, porque vivem nesses tipos de ambientes, têm funções específicas, diferenciadas, tem várias estruturas na sua formação, né? Zona da coifa, zona lisa, zona pilífera, zona suberosa, né? Tem o colo da planta, que divide a raiz com o tronco, ou seja, nós temos aí várias condições ou situações que determinam uma planta ou que determinam um tipo de raiz. E hoje nós vamos olhar dentro da raiz, vamos olhar a anatomia da raiz, como é que as células da raiz são formadas ou são feitas ou têm forma, como é que são os tecidos das raízes, tá bom? Então vamos lá. Uma raiz de dicotiledônia. Lembram o que são dicotiledôneas? Lembram, eu já falei isso várias vezes e falei na aula passada. Dicotiledônia é uma planta que quando germina o seu embrião, do seu embrião saem 2 cotilédones, que são as folhas embrionárias, né? As folhas embrionárias podem ser duplas, dicotiledôneas, ou podem ser simples, monocotiledônea. Então nós vamos falar das plantas que são dicotiledôneas, né? Vão lançar 2 cotilédones. E uma coisa bem interessante, e que é o que eu tenho chamado a atenção para vocês, que na biologia todos os conhecimentos se somam, não se excluem. Então lembrem sempre que uma planta dicotiledônea, ela também apresenta crescimento secundário, e uma planta monocotiledônea geralmente, na maioria das vezes, só apresenta primário. Por exemplo, a gramínea, o milho, a cana. Então, elas não engrossam que nem uma árvore, né? Que nem uma araucária, que nem um pinheiro, que nem uma canela, né? Que nem um angico, né? Que nem uma castanheira. Então, a dicotiledônia sim vai engrossar, vai formar um grande caule, né? E vai ter um crescimento além de primário, que é para cima e para baixo, no caso das raízes, também vai ter um crescimento secundário, tá? Então vamos lá. A estrutura primária dá origem à forma inicial do desenvolvimento da raiz, né? Então nós temos aqui uma estrutura lá, coifa, né, o meristema, a zona lisa, a zona pilífera, e aí aqui nós vamos ter a zona suberosa ou zona de sustentação da planta, tá? Seu estudo pode ser realizado a partir de cortes transversais na região da zona pilífera,
Por que na zona pilífera? Porque lá na zona pilífera a gente consegue ver todos os elementos constituintes das raízes. Elementos esses que a gente já falou. Por exemplo, a gente já falou do xilema, já falou o que é fluema, já falou filogênio, já falou sobre periciclo, né, o cilindro central, já falou sobre a epiderme, endoderme, mesoderme, né? Já falamos das lenticelas, já falamos das células guardas, dos vacúolos, né? As mitocôndrias e várias outras estruturas. Então, nós vamos aqui ver onde se encontram, tá? Ok? Possui alguns tecidos diferenciados, como epiderme, que é esta camadinha externa aqui da área verde, né? O córtex, que é a parte interna, essa parte amarela, certo? E o cilindro central, que é essa parte toda para dentro do amarelo, tá? Ok? Isso aqui é o cilindro central, onde então nós encontramos o xilema, né? E o fluema, e o filogênio, e outras estruturas que eu vou explicar para vocês. Nós temos então, né, nesta figura aqui, vamos relembrar aqui devagar. Então nós já vimos a estrutura da célula e eu faço um corte radial na zona pilífera. Olha aqui uma seta dizendo que eu cortei aqui na zona pilífera, e aí eu consigo ver o que? Estrias de Caspary, que são estruturas de fixação e de suporte e de controle de saída e água, e são estruturas que fixam melhor as células do cilindro central, né? A endoderme, que é a camadinha externa do cilindro central, né? Onde estão as estreias de Caspary. O periciclo, que é esse amarelo, que é o cilindro central, né? O pelo radicular, porque se nós estamos numa região pilífera, então nós temos o pelo radical. Observem que o pelo radical está aqui na epiderme, ele não está entrando no córtex, ele permanece aqui, né? Tá? O fluema lá dentro do cilindro central, né? E aí nós temos o xilema secundário, que pode ser, né, o córtex aqui, né, a parte mais interna do córtex, e nós temos o fluema secundário também, tá? E o xilema principal, que é onde que está as células mais antigas da planta, tá? Isso nós estamos falando da raiz, pessoal. Não esqueçam, não confundam a anatomia do caule com a anatomia da raiz. Tem similaridades? Tem, mas são diferentes. Por exemplo, nós não vamos encontrar estrias de Caspary no caule, só na raiz, tá? Fixa. Caspary raiz, tá? Ok? A camada de célula externa ao periciclo ou cilindro central, tá? Então, epiderme é a camada de células mais externa da raiz, essa cor de rosa, onde nós temos alguns pelos, né? Tá? E surge a partir da protoderme, tá? É uniestratificada, então é só uma camadinha mesmo, sem estômatos, então não fazem trocas gasosas. Nós ali na zona pilífera nós não temos trocas gasosas, tá? Por quê? Porque os pelos não trocam gases, eles fazem o quê? Permitem a entrada de água e sais minerais, tá? Ok? E sem cutícula. Por que não tem cutícula? Justamente para permitir que entre a água e os sais minerais. Se tivesse cutícula, assim como nossa pele tem queratina, nossa unha tem cutícula, a água não penetra. Eu já expliquei na aula passada que se não tivéssemos essa camada de proteção, nós incharíamos toda vez que tomássemos um banho ou entrássemos dentro de uma piscina, porque toda a água entraria dentro do nosso corpo. Quem faz isso no reino animal? Os
poríferos, que tem um monte de poros e as águas entram à vontade ali da superfície externa para dentro da cavidade central dos poríferos, né? Tá? Ok? Possui pelos unicelulares, então eu já mostrei aqui para vocês, olha, um pelo saindo da epiderme, ele é unicelular, crescem para aumentar a superfície de absorção. Absorção de quem? Água e sais minerais. Pode apresentar uma camada inferior, desculpa, aqui fugiu a palavra, a sílaba ma, camada inferior para sua proteção. Tá? Então, pode apresentar uma camadinha inferior aqui, que é para protegê-la, tá bom? Então, epiderme, aqui está epidermis, né? Mas é epiderme, córtex, endodermis, que é a parte interna, certo? Periciclo, que é o azulzinho, né? Xilema, certo? Que é o vermelho, fluema, que é o verde, e a medula principal, que é essa parte cinza, tá? Ok? Aqui a gente também tem, a gente consegue ver a endoderme, epiderme, né? Exoderme. Então, esta camada inferior para proteção também é chamada de exoderme, tá? Ok? Nós temos aqui, então, as estrias de Caspary ou fita de Caspary, né? Tá? Que fazem a união desta camada amarela protetora do cilindro central. E aí aqui dentro nós temos uma estrutura, uma conformatação de xilema e fluema que modifica-se ou varia de planta para planta e da idade para idade, tá? Vamos falar do córtex. Quem que era o córtex? Era essa zona amarela ou esta zona verde, né? Então vamos falar do córtex. É um parênquima cortical e endoderme, então ele se origina da endoderme, que é a parte interna aqui da camada, né? Da pele, da raiz, né? Oriunda das células protetoras do cilindro central. Tá? Parênquima cortical é um tecido de grandes células, onde encontram-se os meatos, né? Olha lá, a estria de Caspary, e aí nós temos aqui alguns meatos, né? Que são espaços, pequenos espaços, para a entrada ou passagem de ar e água. Nós já vamos ver sobre isso, tá? Olha lá, a estria de Caspary é essa estria vermelha, essa parte vermelha. Ela vai servir para quê? Para unir bem fortemente as células da parede radial, né? As células aqui vai formar uma grande força entre as paredes celulares, tá? Ok? A endoderme é o tecido mais interno do córtex, né? Então eu falei para vocês, é a parte mais interna do córtex que eu estou pintando de verde aqui, de vermelho, né? Sou em junção aqui dessa parte amarela. Eu só vou apagar aqui porque eu quero mostrar uma outra estrutura para vocês aqui, tá? Ok? Então ela está mais aqui próxima do cilindro central, tá? É unicelular, bem unida entre si, onde encontra-se as estrias de Caspary, tá? Então, perfeito, a endoderme estão lá as estrias de Caspary estão na endoderme, né? A camada amarela que eu mostrei para vocês aqui, tá? Certo? É a última camada de células do córtex, né? Constituída de suberina, envolvendo algumas faces das células para impedir a passagem de águas e outras substâncias, permitindo haver seleção do material absorvido até o cilindro central. Então, esses materiais que são absorvidos pelos pelos, águas e sais minerais, algumas vezes podem ser que a quantidade deles ou a composição química deles, né, sejam nocivas à planta, sejam tóxicas às plantas, né? Então, aqui nas estrias de Caspary da endoderme, né,
haverá um processo de seleção que vai permitir ou não a entrada de água e sais minerais, né? E nós estamos vendo essa área verde aqui, mais clara, né? Que são os meatos, né? Por onde, então, existe uma passagem maior de água e sais minerais, tá? Mas é importante entender isto, né? O córtex tem a epiderme para o lado de fora, a endoderme para o lado de dentro. Na endoderme nós temos as estrias de Caspary, tá? Que fortalecem a união das células, são unicelulares, tanto a epiderme quanto a endoderme, né? Tá ok? Nós temos os meatos no córtex que permite passagem de ar, passagem de água, tá? Ok? E agora nós vamos falar sobre o cilindro central. Então, o cilindro central é toda essa parte do azul para dentro, né? Então, do azul para dentro é o cilindro central. Nós vamos falar do cilindro central ou periciclo, né? Tá? E tecidos que... O cilindro central possui os periciclos, então muitas vezes ele é chamado de periciclo, e possui os tecidos condutores. Quem são os tecidos condutores? Xilema e fluema, né? Então, a camada rizogênica, né, que é o periciclo, é a camada mais externa do cilindro central. Encontra-se logo após a endoderme. Então, olha lá, nós tínhamos a endoderme aqui na camada amarela, né, que eu pintei de vermelho para vocês, e logo nós temos então o periciclo, que é essa camada de células azuis, né? Então nós temos elas aqui, né? Estas células aqui, tá? Que é a camada rizogênica, tá? Então possui células parenquimáticas de onde se formam as raízes laterais. Opa, não confundam raízes laterais com pelos da zona pilífera. Os pelos são lá na epiderme, na camada mais externa de células, são unicelulares e não entram para dentro da planta. Agora, daqui do periciclo, daqui do cilindro central, né, onde temos células parenquimáticas, surgem as raízes laterais. Quem são as raízes laterais? Olha lá, vamos diferenciá-las, né? Vamos ver se nós temos aqui. Nesse slide, não tenho, desculpa. Mas lembrem que na planta nós tínhamos, então, um pivô central, né, um pivô, por isso ela era pivotante, a coifa, a zona lisa, a zona pilífera, e esses pelos cresciam-se, desenvolviam-se a partir da epiderme, e depois aqui nós tínhamos a zona suberosa, né, com as suas raízes secundárias, que tem como função a sustentação da planta. Então, estas raízes secundárias, elas surgem lá de dentro do cilindro central. Então, tá aí a diferença. Raízes secundárias surgem lá de dentro do cilindro central. Pelos surgem da epiderme, tá? Tecidos lá no cilindro central nós temos então os tecidos condutores, xilema e fluema primários. Estão dispostos alternadamente em forma radial, dependendo da planta, né? Mas dependendo da planta, cada planta tem em sua raiz, dentro do seu cilindro central, uma disposição diferenciada do fluema e do xilema. No caso aqui do exemplo, nós temos em verde o fluema e em vermelho o xilema, tá? E temos aqui a medula central, né, da planta, né, a mais antiga, tá? Ok? Estrutura secundária. Eu falei para vocês que plantas de cotiledôneas engrossam tanto a raiz, tanto o caule, quanto as raízes, né? Se nós tirarmos lá de dentro da terra uma raiz de um pinheiro, né? De uma árvore grande, de porte grande, que
tenha um pivô central, nós vamos ver que ele engrossou bastante, certo? Que ele é muito grande, né? Então, ela apresenta crescimento secundário que é em espessura, né? Na região suberosa, principalmente, a mais antiga da raiz. Pode-se observar o córtex, que é aquela zona amarela ou zona verde ali que eu apresentei para vocês entre a epiderme e a endoderme, e o cilindro central com crescimento secundário, tá? Então o córtex e o cilindro central apresentam crescimento secundário, por isso nós vamos ter o floema secundário e o xilema secundário, tá? No cilindro central surge o câmbio, tá? Então lá no cilindro central surge o câmbio, que contorna o xilema para mais tarde assumir uma forma circular. Então ele contorna aquela estrutura vermelhinha e depois mais tarde ele vai se desenvolver na forma circular, vai ter a forma circular. Então nós temos o xilema secundário para dentro e o floema secundário para fora, tá? O córtex acompanha o crescimento do cilindro central. Então o cilindro central vai crescendo secundariamente e o córtex também vai crescendo secundariamente. Infinito? Não, nada é infinito. Todos os vegetais, todos os organismos têm um limite genético de crescimento e tem um limite que é a interação do gene ou da genética com o meio ambiente, que vai dar o fenotipo da planta, então ela vai ter uma limitação, tá? O felogênio formará o feloderme para dentro e o tecido suberoso para fora, tá? Então, o tecido suberoso é aquele tecido com aspecto mais grosseiro, mais rústico, que vai proteger a raiz, tá? Então, nós temos lá no cilindro central o câmbio, que forma xilema e floema, e lá no córtex, né, lá na divisão do córtex, nós temos o felogênio, que forma o feloderme para dentro, que é um tecido vivo, e o tecido suberoso, né? O feloderme e o tecido suberoso, né? Que vão, então, aí garantir o crescimento tanto do cilindro central e tanto quanto o crescimento da córtex, né? Então, córtex felogênio, cilindro central câmbio, tá? Olha aqui um exemplo, então, sequência da formação da secundária da raiz. Então, olha lá, uma suberosa, a epiderme cai, então nós temos aqui uma epiderme com alguns espaços em brancos, que é para a entrada de ar, né? Tá? Nós temos aqui o córtex, nós temos aqui a endoderme, aí nós temos o felogênio, né? Então, olha aqui o xilema, a medula, o floema. Então, percebe como vão se diferenciando, ó, fica o vermelho mais forte, né? Então, olha cá, começa a se formar o câmbio é esta parte vermelha, né? Que vai circundar o xilema, tá? Vai se fechar, né? O xilema, contorna o xilema, certo? E depois o que ele vai fazer? O câmbio começa a funcionar, então ele começa a formar, ele dá forma circular, ele atinge a forma circular, nós temos a medula da planta, né? O cilindro central vai engrossando, então vai havendo mais atividade no cilindro central, olha, percebe que eles vai engrossando. A endoderme, né, o córtex aqui, que era mais grosso, percebe que aqui tinha menos e aqui tinha mais córtex, agora nós temos mais cilindro central e menos córtex. E esse córtex vai ser cada vez menor, né? Então, lá nas raízes tuberosas, com crescimento secundário, o córtex começa a ficar menor, cada vez menor. Por quê? Porque são células mais velhas, né? Então não tem mais a sua função.
tá? Então, olha lá, nós temos o suber, o felogênio e o feloderme, né? Então, o felogênio é aquela camadinha vermelha ali, o feloderme é amarela e o suber o laranja, ou suber ou o córtex, né? Isto é a casca secundária. Então, sempre nós vamos ter uma casca antiga e uma casca nova, tá? Então, nós vamos ter aquela casca mais fácil de tirar, mais molinha, e nós vamos ter aquela casca mais dura, mais antiga, mais lenhosa, mais suberosa, tá? E no xilema, a mesma coisa, lá eu falei para vocês que tem o câmbio, né? Para dentro vai formar o xilema secundário, para fora o floema secundário, lá no cilindro central. Então, câmbio com cilindro central, felogênio com córtex. Perfeito? Porém, nas monocotiledôneas isso é diferente. As monocotiledôneas, eu já falei para vocês, não tem crescimento secundário, ou seja, não tem engrossamento. Vocês arrancam um capim do mato, vocês arrancam um capim da terra, vocês arrancam uma gramínea, vocês arrancam o milho, vocês arrancam o trigo, vocês vão encontrar o quê? Umas raízes finas, sem crescimento secundário. Não tem crescimento secundário. Porque a monocotiledônea não tem crescimento secundário, só primário, tá? Então, é isso que nós temos que fixar bem, sem crescimento secundário. Mantém a mesma estrutura interna a vida inteira, então não vai modificar. No crescimento secundário, vocês viram a grande mudança. Aqui tinha muito córtex, né? Muito córtex. E aqui tem pouco córtex, né? Aqui tinha pouco cilindro central e aqui tem muito cilindro central, né? Tá? Esta é a característica do crescimento secundário, tá bom? Nas células das monocotiledôneas, ao invés das estrias de Caspary ou faixa de Caspary, nós temos o reforço em U da endoderme. Então, lá na endoderme, que é esta camada de células aqui que separa o córtex do cilindro central, nós vamos encontrar reforços em U, tá? Lá na epiderme, nós temos a epiderme com suas lenticelas, né, algumas vezes, né, com suas células para passagem de ar, né, seus pneumatóforos, as várias estruturas que a gente falou de acordo com o ambiente, tá? Ok? Nós temos aqui o córtex e nós temos aqui o cilindro central com a disposição dos xilemas, fluemas, né? E alguns espaços aí para passagem de ar, tá? Então, algumas dessas células aqui não possuem reforço em U. Por que não possuem reforço em U? Para permitir que a água passe do córtex para o cilindro central. Porque se todas elas tivessem o reforço em U, a água não passaria, certo? Então, não conseguiria fornecer a água para a matriz de crescimento da raiz, não conseguiria fornecer sais minerais. Então, existem algumas células que não têm o reforço em U justamente para permitir essa passagem de água e sais minerais, né? São chamadas células de passagem até o cilindro central e xilema. E que desaparecem com o envelhecimento da raiz. Não é com o envelhecimento a raiz ficou velha, do tipo assim, a raiz, a planta agora tem 500 anos, então a raiz está velha e não tem mais isso, não tem mais células de passagem. Não, sempre vai haver ou sempre vão haver células novas e vão haver células antigas, vão haver tecidos antigos, vão haver tecidos novos. Então, nos tecidos novos vão haver células de reforço e células de passagem.
Nos tecidos mais velhos vão haver só suberização dessas células de reforço, impedindo que haja troca ou passagem de água e sais minerais, tá? E isso a gente chama de parênquima medular, ou a medula, né? Que é típico das monocotiledôneas e ocupa a parte interna do cilindro central. Olha aqui a medula, né? Tá? Tá aqui a medula. Então vamos lá, vamos tentar lembrar. Lembrar é a melhor coisa que tem, né? Fixar conhecimento é a melhor coisa que tem. Se eu der um palmito para vocês, a parte central do palmito, ela é mais dura. E as partes laterais do palmito, que a gente vai descascando como se fosse tirando camadas, são as partes mais jovens, né, do cilindro central. Certo? Nós não estamos falando do córtex. O córtex é a casca, a gente já descascou o palmito. Então, lá dentro do palmito tem aquela parte branca, e naquela parte branca nós temos uma parte macia, né, constituída pelo felogênio, certo? Ok? E nós temos uma parte mais grossa, mais dura lá dentro, certo? Que é bem mais dura e que a gente não consegue comer, é bem fibrosa, bem seca, né? Então, esse é o palmito. Agora, nós temos também na cana, né? Vamos lembrar na cana que isso também acontece, né? A parte interna é mais mole, a parte externa é mais dura, tá? Então, vocês lembrem sempre como está acontecendo isso, tá? Como está acontecendo esta disposição e essa formação da medula, então aquela parte mais dura da planta, né, que vai dar sustentação nas angiospermas e gimnospermas. No caule delas nós temos o quê? A formação do alburno e do cerne, né, do cerne, que é aquela parte dura da árvore, que vai dar a sustentação da árvore, tá? Então olha aqui, as células de passagem que acontecem aonde? Nas células jovens. Então, olha aqui, nós não temos aqui uma célula com reforço em U. Por que que nós não temos? Se vocês me acompanharam e seguiram, nós não temos porque é preciso que a água entre, né, para alimentar os tecidos vasculares, o xilema e o fluema. Então, a água entrando leva com ela os sais minerais. Ok, pessoal? Então, nós com isso encerramos a parte da estrutura da raiz. Nós vamos ver que esses conceitos, nós vamos revê-los em alguns outros pontos da disciplina, da botânica, para a gente entender a fisiologia, a anatomia, o metabolismo das plantas, das raízes, dos caules ou de qualquer parte da planta. Perfeito? Fiquem bem, fiquem com aquilo que vocês acreditam, com a fé de vocês e estudem muito. Um grande abraço para vocês e até a próxima.